O maior chamado na vida de um pai não é o seu trabalho para trazer sustento para dentro da sua casa, tampouco o seu ministério, a obra que ele faz para Deus na igreja, mas com certeza o maior chamado que Deus deu para um pai é o coração dos seus filhos. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Esse é o desejo do coração de Deus: restaurar relacionamentos e colocar o pai no seu devido lugar que ele criou, perto do coração dos filhos. Em 2018, quando a gente ainda pastoreava igrejas lá na cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, a minha esposa trouxe para mim uma pergunta que me incomodou bastante. Ela disse assim: como que nós vamos discipular e pastorear o coração dos nossos filhos? É uma pergunta simples, é uma pergunta que todos os pais com certeza devem fazer, mas aquilo me incomodou porque eu pastoreava igrejas. Pastorear era praticamente a minha vida, a minha função, né? O meu chamado. Mas eu comecei a observar que grande maioria dos pastores, não estou dizendo que é todos, mas uma grande maioria derrama toda a sua vida no pastoreio da igreja e esquece muitas das vezes de pastorear a sua própria casa. E eu falei para Deus: eu não quero ser esse tipo de pastor. O Senhor me deu 2 ovelhas, eu preciso ser um pastor para os meus filhos. Foi aí, inclusive, que nasceu o Pastores, lá em 2018, com o propósito de pastorear o coração dos nossos filhos dentro da nossa casa. Ser pais que pastoreiam. Então eu comecei a me questionar: que tipo de pai eu devo ser para os meus filhos? Porque eu não tinha uma referência paterna bíblica, né? Eu já contei aqui o meu relato, um pedaço do meu testemunho, né, de paternidade, onde o meu pai, ele se suicidou, eu tinha 11 anos. E meu padrasto também se suicidou, eu tinha ali os 14, 15 anos. Então, que referência paterna eu tinha para refletir para os meus filhos? Onde eu iria buscar essa paternidade? Em quem buscar isso? Eu ainda não tinha esse relacionamento paterno com Deus. Eu ainda não via Deus como o meu pai. Eu via Deus como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que derrama poder, né, unção, autoridade. Mas eu ainda não tinha essa revelação da paternidade de Deus. E foi olhando para o coração dos meus filhos que eu vi essa necessidade. Como? Que tipo de pai eu vou ser para os meus filhos? Eu confesso que isso me trouxe muito medo, né? Isso despertou dentro de mim algo que eu não sabia que tinha. Enfrentei várias situações pessoais por conta dessas minhas crises de paternidade, mas aos poucos o coração e a paternidade de Deus foi se revelando para mim e eu pude então derramar isso ao coração dos meus filhos. Então, durante todo esse processo de conhecer a Deus como Pai, eu vou trazer isso de uma forma mais profunda, né, em um outro vídeo. Mas no meio de tudo isso, eu entendi 3 verdades que eu precisava me apoiar nelas para conseguir revelar o Deus Pai para os meus filhos através da minha paternidade. Eu quero compartilhar isso com vocês aqui nesse vídeo. A primeira verdade bíblica é que o seu filho, o meu filho, ele aprende sobre quem é Deus olhando para mim. A maneira como você enxerga Deus tem tudo a ver da forma que você se relacionou com seu pai. Se ele foi ausente, você vai achar que Deus também é alguém que vai te abandonar a qualquer momento. Se ele te decepcionou, te frustrou ou até mesmo abusou de você, você vai olhar para Deus e enxergá-lo dessa mesma maneira. Se seu pai era um mentiroso, falava para você um monte de coisas e nunca cumpria nada, você também vai duvidar das promessas de Deus. A gente acaba refletindo em Deus a relação que nós tivemos com a figura paterna. No meu caso, como meu pai ele cometeu o suicídio, eu de alguma forma no meu inconsciente, a minha relação com Deus era de que a qualquer momento ele ia me abandonar, ele ia me deixar. Quando eu mais precisasse dele, ele não estaria ali para mim. E foi tendo uma experiência com Deus, uma não, várias experiências com Deus, que o Senhor me curou dessa ferida na minha paternidade. E eu pude então olhar para Deus como alguém que não me abandona, que está comigo em todo o tempo. Então, se você quer que o seu filho tenha um relacionamento saudável com Deus, você precisa ter um relacionamento saudável com Deus, para que você revele para o seu filho a verdadeira imagem de Deus.
Isso não significa que você tem que ser perfeito, não, isso significa que seu caráter, a sua atitude, a sua forma de reconhecer os seus erros vão mostrar para o seu filho que existe um Deus no céu que perdoa, existe um Deus no céu que não erra e que você está tentando se parecer cada vez mais com Cristo e revelando o Pai para o seu filho. O seu filho não vai achar que você é Deus, que você não tem que errar, mas ele vai conhecer um Deus verdadeiro, um Deus presente, um Deus que ama através das suas ações. A segunda verdade bíblica que me despertou sobre esse chamado da paternidade, sobre o coração dos meus filhos, é que o discipulado começa comigo. Eu sou o principal responsável pelo discipulado do coração e o pastoreio do coração dos meus filhos. Não é o pastor da minha igreja, não é o ministério infantil da igreja, não são os irmãos da igreja, não. O responsável espiritual pela minha casa, pelo discipulado dos meus filhos, sou eu. E o que é discipular? Não é você fazer um culto na sua casa todos os dias, apesar de que se você tiver essa prática vai ser muito saudável, mas às vezes isso carrega um pouco de peso, né? Dá muito trabalho, as pessoas às vezes têm preguiça de fazer isso. Mas o que seria o discipulado em si? Seria você viver uma vida de devoção a Deus e através do seu exemplo e de todas as oportunidades que acontecem no dia a dia, você aproveitar para pastorear o coração dos seus filhos. Por exemplo, quando você leva eles para a escola, é um tempo, né, de jornada ali, que seja 5 minutos, que sejam 3 minutos, é um tempo que você tem para falar, para ensinar, para discipular. E o discipulado não é você ficar o tempo todo citando versículos bíblicos. Não, não. É você sondar o coração do seu filho. É você levá-lo até o Senhor. É se você não tem resposta para as perguntas que ele faz, é você chamá-lo e você, vamos orar sobre isso? Papai vai orar sobre isso, vai buscar uma resposta de Deus para eu poder te dar, porque eu não tenho essa resposta. O seu filho vai ver que você depende de Deus para ensiná-lo, porque você não tem a resposta naquele momento, mas você vai buscar do Senhor. Olha que precioso isso. Então, quando você entende esse valor, quando você entende essa didática, né, esse poder do discipulado no dia a dia, você está cumprindo o seu chamado de pai de cuidar do coração do seu filho. E até mesmo quando você comete algum excesso com ele, né, uma bronca exagerada, algo que você passou dos limites como pai, e depois você chega para ele e você conversa e você se desculpa com ele porque você passou do limite, isso também estará ministrando o coração do seu filho. Isso também vai dizer que ele é importante, o sentimento dele é importante. Todas as nossas ações estão ministrando e discipulando o coração dos nossos filhos. E acredite em mim, se você não assumir esse lugar de discipular o seu filho, outra coisa vai assumir. O jogo, os amigos da escola, uma outra pessoa mais velha que ele vai ter de referência. Então você é a pessoa ideal e a pessoa mais responsável, a mais confiável que pode, né, segurar o coração do seu filho e levá-lo até o Senhor. A terceira verdade bíblica que eu descobri, e isso mudou completamente a forma que eu me comunicava com o meu filho, é que o pai ele é abençoador. A palavra do pai, ela dá destino para o seu filho. Aquilo que o pai fala sobre quem é o filho, aquilo que o pai fala sobre o que ele sonha para o filho, importa. E isso é colocado dentro do filho como parte de quem ele é. Então, quando você diz para o seu filho, filho, pai está com muita alegria e muito orgulho de você. Quando você diz para o seu filho, filho, quando você crescer, você vai ser um homem valoroso. Nossa, eu vejo você um grande homem de Deus. Eu vejo você como uma pessoa extraordinária no futuro. Quando você afirma essas coisas para o seu filho, isso não é positivismo, tá? Isso são palavras de bênção. Nós vemos na Bíblia o quanto isso era importante, o quanto os filhos buscavam essa bênção do pai. Nós vemos até o Jacó, né, enganando o seu pai para conseguir aquela bênção, né, que ele queria. Então, a bênção do pai, ela dá destino para os filhos. A bênção do pai é a liberação para o filho prosperar. Sem essa bênção paterna, o filho não se sente no direito de prosperar, de ser uma pessoa abençoada. Então, pai, você é abençoador. Comunique-se com o seu filho de forma que vai abençoá-lo. Eu não estou dizendo que você não deve chamar atenção quando ele errar,
ou que você não deve corrigi-lo nos momentos certos, mas que todas essas coisas vão servir para a bênção do seu filho. E que ele vai entender que a correção que você está aplicando nele é porque você está tirando ele de um caminho tortuoso e trazendo ele de volta para um caminho reto. Ele vai entender também, através da sua correção, que Deus nos corrige porque Ele nos ama e porque Ele quer nos colocar num caminho excelente, percebe? Então, tenha essa visão com você de ser um pai abençoador. Recapitulando essas 3 verdades bíblicas, a primeira é que o seu filho está aprendendo sobre Deus através de você. A segunda verdade é que o discipulado é sua responsabilidade, começa com você. A terceira verdade é que você tem a responsabilidade e o poder de abençoar o seu filho. Talvez você está assistindo esse vídeo e você possa estar se sentindo mal, culpado, olhando para você e dizendo: eu jamais vou ser esse tipo de pai porque eu não tenho nem um conhecimento bíblico para isso, ou eu não tenho capacidade para isso, não tenho jeito para isso. E eu quero te encorajar a começar hoje desenvolvendo você um relacionamento com Deus. A melhor coisa que você pode dar para os seus filhos não é um videogame caro, ou roupas de marca, não é um celular de última geração. A melhor coisa que você pode oferecer para os seus filhos é a qualidade do seu relacionamento com Deus. É você e o Senhor. E você vai crescendo com Deus, conhecendo Deus como Pai e refletindo isso no seu filho. Não queira dar para o seu filho algo que você não tem. Não queira ser para o seu filho algo que você não é de fato em essência. Busque o Senhor primeiramente. Desenvolva a partir de agora um relacionamento com Deus. Faça uma oração. Senhor, me perdoa por ter falhado como pai até aqui. Mas eu quero a partir de agora revelar o teu caráter paterno para o meu filho através de um relacionamento de qualidade contigo. Ore, entregue a tua paternidade a Deus. Busque a Deus para ser curado das feridas que você carrega do seu relacionamento com seu pai. Eu quero te convidar a continuar conosco durante esses vídeos que nós vamos estar postando aqui. Esse é o quadro Paternidade Enraizada. É um projeto que faz parte do Pastores, Pais que Pastoreiam, e o Paternidade Enraizada ele tem como objetivo ajudar você, pai, né? E eu também, nós vamos buscar juntos ao Senhor para que a gente possa ser pais que reflitam o caráter paterno de Deus. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com um outro pai que você conhece que vai também ser abençoado por Deus. Curte esse vídeo, compartilha, deixa aqui o seu comentário, marcando alguém ou aquilo que você achou desse vídeo, tá certo? E eu quero te convidar também a seguir a gente lá no Instagram do pastores.oficial. Ali a gente também vai estar postando conteúdo nesse respeito da paternidade enraizada, entre outros conteúdos que são abençoadores para a sua casa e para a sua família. É isso. Que Deus continue abençoando você e a gente se vê no próximo vídeo.